Olá, eu sou Renata Bertrand, sou psicóloga clínica e a partir de hoje eu vou gravar vídeos semanais para vocês falando sobre alguns assuntos. Hoje a gente vai começar falando sobre o autismo, sobre o histórico do autismo. Por que que é importante? Porque a gente precisa entender como que se chegou ao que a gente chama hoje do transtorno do espectro autista. Apesar de terem muitas similaridades na maneira como esse diagnóstico era dado ao longo do tempo, muita coisa mudou, tá? Os critérios mudaram. Então vamos estudar um pouquinho. Em 1943, Leo Kanner descreveu o caso de 11 crianças com comportamento mais isolado, com dificuldades para se relacionar e com dificuldade para compreender como funcionavam as interações sociais nos relacionamentos. Ele observou que era comum essas crianças serem diagnosticadas como deficientes intelectuais ou esquizofrenia infantil. Mas ele não concordava com esses diagnósticos da maneira como aconteciam naquele momento, porque era diferente, né? Um ano depois disso, em 1944, o Hans Asperger descreveu crianças com perfil cognitivo muito parecido com os descritos pelo Kanner, mas essas crianças apresentavam dificuldades sociais. Mas o diferente do que era descrito pelo Kanner, na descrição dele, essas crianças tinham vocabulário e habilidades de linguagem preservadas. Na década de 40, foram feitos vários estudos sobre o perfil descrito por Kanner. Eram psicólogos, psiquiatras, médicos, neurologistas estudando sobre o perfil. Daí o Bettelheim, na década de 50, fez uma relação de causalidade com um termo que já era usado pelo Kanner, a mãe geladeira. Para ele, aquelas crianças que tinham características do transtorno do espectro autista tinham pais que não eram muito responsivos emocionalmente. Hoje nós sabemos que isso não tem comprovação científica, tá? Que hoje tem outras questões que explicariam mais e não apenas assim o comportamento relacional dos pais com a criança, certo? Atualmente, o que a gente sabe é que existe uma influência genética muito grande, ou seja, existe uma probabilidade dos genitores terem um perfil com uma maior dificuldade social, mas isso é uma probabilidade, uma grande chance, mas que a gente não pode afirmar, que não são todos os casos que se explica pela questão genética. Isso é algo que percebemos que é uma característica que sempre foi estudada, desde essas primeiras descrições. Mesmo que nessa época não fosse olhado com essa prisma de algo genético, né? Porque nessa época eles davam outras explicações, não olhavam tanto pela essa questão do genético. Em 1978, Michael Hutter, ele publicou pela primeira vez os critérios diagnósticos do autismo. Ele dizia que essas pessoas tinham déficits sociais, comportamentos estereotipados, início precoce, isso já era uma coisa que diferenciava da esquizofrenia, tá? Porque a esquizofrenia a gente vê que ela começa da adolescência para a vida adulta, né? E daí no caso do autismo, o início era percebido muito cedo e não era associado à deficiência intelectual. Então, esses foram os primeiros critérios que foram levados em consideração. Em 1978, Wing e Gold descreveram uma tríade de déficits. Déficits no brincar, não o brincar em si, assim, do tipo a criança sabe ou não sabe brincar, mas na qualidade da comunicação social, ou seja, o uso da linguagem não verbal, como aquela criança simbolizava na brincadeira, tá? Na interação dela com outras crianças. Também a compreensão da linguagem
e a reciprocidade social. Porque, assim, na reciprocidade social, a gente entende que para cada ação de uma pessoa, a gente vai interpretar o que aquela pessoa falou e vai dar uma resposta, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, essa foi a tríade que Wing e Gold descreveram nesta época. No DSM-3 foi quando foi pela primeira vez o termo autismo entrou como uma categoria nosológica específica, tá? Ele estava descrito dentro das desordens invasivas do desenvolvimento, com descrições bem semelhantes ao que a gente já havia visto descrito nesses outros artigos que foi falado um pouquinho antes. No DSM-4, que eles foram separar duas condições, tá? A partir do DSM-4 que entrou uma classificação para síndrome de Asperger, que foi feita uma distinção da categoria nosológica do autismo clássico, e ambas essas descrições, tanto do autismo clássico como a síndrome de Asperger, estavam descritos nos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, essas são as primeiras diferenças que a gente vê entre o diagnóstico da síndrome de Asperger e do transtorno do espectro autista, que na época era só o autismo clássico, na verdade. Tudo bem? No DSM-5 que entrou o termo que a gente usa hoje, tá? Que é o transtorno do espectro autista. A sua primeira versão e a publicação foi em 2013 e ele é o manual de doenças mais recente que a gente tem, tá? A gente tem também o CID-10, que é um outro manual que é muito usado, mas esse é o manual onde estão descritas todas as patologias, tá? E da maneira como a gente entende hoje, ele apareceu pela primeira vez no DSM-5, tá? Que é a última versão. O transtorno do espectro autista, a gente compreende dois critérios principais para o diagnóstico. São os interesses restritos e comportamentos repetitivos e a deficiência na comunicação e interação social. É importante ressaltar aqui que os déficits em linguagem e a cognição são considerados em paralelo, tá? Não são critérios diagnósticos, mas eles são fatores que a gente leva em consideração na hora de fechar esse diagnóstico. Mas assim, afinal, o que é o autismo? Quando a gente vai falar do autismo, uma boa referência que eu tenho para a gente pensar é uma paleta de cores, tá? Quando a gente pensa no azul, a gente tem vários tons de azul, desde o azul mais claro até o azul mais ou menos acinzentado, meio médio, até um azul marinho mais forte. Então, assim, são muitas as nuances do azul. E para o autismo é a mesma coisa, a gente tem uma variabilidade imensa de tipos de autismo, tá? E nunca um é igual ao outro. E a gente tem que considerar isso na hora de fechar o diagnóstico do autista, tá? E por isso que para muita gente é difícil de compreender, porque quando a gente pensa no autista, a gente pensa no autista clássico, que é aquele que aparece mais, né, nos meios de comunicação. Mas assim, o autismo não é só isso. Ele tem uma variabilidade enorme de graus de autismo e de características diferentes. E atualmente os critérios considerados para fechar o diagnóstico são 3, tá? Os diagnósticos, os critérios são
Os sintomas eles têm que ser notados precocemente, ou seja, muito cedo, tá? Quanto mais novo a gente perceber esses sintomas, mais certo de se fechar esse diagnóstico. É claro que para graus mais menos fortes, para pessoas que não apresentam os traços de autismo clássico, fica mais difícil de se perceber essas nuances, né? Então, talvez por isso, em alguns casos, seja difícil a gente perceber muito cedo, né? Porque quanto mais leve, mais difícil é de perceber em crianças pequenas, tá? A alteração na funcionalidade é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente sabe que o autista ele tem uma dificuldade na interação social, mas muitas pessoas têm dificuldade na interação social. Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar, mas não é porque ela apresenta uma dificuldade de se relacionar que ela vai ser autista, tá? Às vezes tem outros quadros que explicariam melhor a dificuldade de relacionamento que não o autismo. Então, por isso que a gente fala que tem que ter uma alteração na funcionalidade, porque senão não é autismo. E o terceiro critério é que não é mais bem explicado pela deficiência intelectual, ou seja, existem autistas que têm sim a deficiência intelectual como comorbidade, mas o quadro principal ainda é o autismo. Quando a deficiência intelectual ela explica melhor aquele quadro, então daí não é uma deficiência, não é um autismo, é um caso de deficiência intelectual, certo? Atenção! O diagnóstico do espectro autista é categórico. Então, assim, ou a pessoa é autista ou ela não é autista. Mas a gente tem que sempre levar em consideração que existem muitas variáveis nesse diagnóstico. E essas variáveis são contínuas. Então, eu tenho pouco dessas características do autismo, mas eu também posso ter muito das características do autismo. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, eu dei hoje uma breve explicação do histórico, eu já falei um pouquinho do diagnóstico, mas ainda tem muito a ser falado sobre o autismo, tá? Esse é só o começo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, tá? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta o meu canal, siga o meu canal aqui no YouTube. E semana que vem estarei falando um pouquinho mais sobre autismo, tá? A gente vai continuar nesse assunto. Muito obrigada e até mais.